Seja bem-vindo a essa série de salmos. Nós estamos numa série de 150 dias. Começamos no dia 1º de julho e vamos terminar no dia 27 de novembro. Você é convidado, você é convidada a participar dessa meditação diária de 1º de julho a 27 de novembro para lermos os 150 salmos e ter um período de 150 dias para crescimento espiritual. Hoje nós vamos ler o Salmo 3. E o Salmo 3 fala que se você tem muitos inimigos, você não deve ficar preocupado. Você não deve ficar preocupada. Os nossos inimigos não são apenas pessoas. Muitas vezes o seu inimigo pode ser um agente de Satanás. Nós temos batalhas espirituais. Lá no livro de Efésios, no capítulo 6, Paulo fala sobre isso. Entrando aqui em Efésios, no capítulo 6, lendo a partir do versículo 10, nós vemos Paulo dizendo: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder." Versículo 11: "Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo." Versículo 12: "Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." Paulo nos fala aqui que nós devemos buscar força no Senhor e buscar a força do seu poder, ou seja, a força do poder de Deus. Nós devemos nos revestir. O que é revestir? Revestir é vestir uma segunda camada de roupas. Você se veste, quando você se reveste, você coloca mais uma camada. Então nós devemos orar, e se você já está orando, procure fortalecer as suas orações para orações específicas. Muitas vezes você ora, quando você desperta, de uma maneira geral, dizendo: "Senhor, abençoa meu dia, abençoa minha família, abençoa a nossa saúde, os nossos negócios, os nossos trabalhos e aqueles que estão à nossa volta e nos guarda no trânsito." Mas experimente fazer orações mais específicas. Coloque cada questão em detalhe diante de Deus, dizendo: "Deus, visita o meu filho naquela dificuldade que ele tem na matemática. Abre o entendimento para que ele entenda as fórmulas e consiga compreender isso. Visita a minha esposa, porque eu já falei para ela que eu gostaria que ela fizesse essa questão de casa dessa e dessa maneira, porque é a mais eficiente." Ajuda ela a entender aquilo que eu falei. Revista-se de Deus fazendo novas orações. Você já tem lido a Bíblia? Gaste mais um tempo lendo a Bíblia. Você vai conhecer mais a respeito de Deus. Você já tem cuidado da sua saúde? Veja o que mais você pode fazer para melhorar esse cuidado. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quais são as ciladas do diabo? As ciladas do diabo são o bombom que você pode comer a mais e que pode aumentar a quantidade de açúcar no seu sangue, te trazendo diabetes. As astutas ciladas do diabo são os convites dos amigos para participar de uma festa com bebedice e muitas vezes com a proposta de traição da sua esposa. As astutas ciladas do diabo são aquela pessoa que tem uma boa lábia e que fala para você
que gostou muito de você e que se você sair com ele ou se você sair com ela, ele ou ela não vão contar para o seu cônjuge, para o seu marido e para a sua esposa que você saiu com ele ou com ela e que está tudo bem. As astutas ciladas do diabo são aqueles convites para que você não recolha todo o valor do imposto de renda. Não tem problema nenhum, afinal de contas o governo anda com tanta corrupção, então se eles são corruptos, eu também posso corromper. Mas a astuta cilada é que quando você aceita essa proposta, você não está percebendo que quando você faz a corrupção no seu imposto de renda, você está se tornando igual a um ladrão. E Jesus nos ensinou a dar a César o que é de César. Então, essas são as ciladas do dia a dia, na saúde, na vida conjugal, na questão dos impostos, que vêm para querer nos desviar do caminho certo. E essas coisas são os nossos inimigos. Um bombom pode ser o meu inimigo, contra a diabetes, contra a minha saúde. Uma série de Netflix pode ser o meu inimigo. Você pode pensar, mas aquela série é tão legal, mas aquela série está tomando o seu tempo de oração, está tomando o seu tempo de estar com Deus. É uma série que vem como uma astuta cilada do diabo para que você se distraia com coisas que são fúteis e desse mundo e que você perca aquilo que realmente tem valor. Então o versículo 12 fala: nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas nós temos que lutar contra os principados. Principados são demônios, que são demônios que têm poderes como príncipes das trevas, que ocupam lugares e que trazem outros demônios que vão operando na vida das pessoas. Contra as potestades, potestades fala de poderes. Contra os príncipes das trevas deste século. Os príncipes das trevas deste século são as pessoas que ocupam cargos de liderança, cargos de poder e que estão ali convidando as pessoas para viverem nas trevas. Sabe aqueles políticos que dizem assim: não tem problema nenhum, está tudo liberado. Ideologia de gênero, todo mundo é livre para fazer o que quiser. Pessoas que propõem leis para favorecer a prática do aborto são príncipes que ocupam cargos de liderança, mas que são regidos pelas trevas. E eles são príncipes das trevas deste século. Contra as hostes espirituais da maldade, existem aqueles espíritos imundos que vêm e ficam soprando na mente, dizendo que você não pode, querendo diminuir você, colocando aqueles pensamentos negativos. E essas hostes espirituais da maldade estão nos lugares celestiais. Por isso Paulo fala no versículo 13: portanto, por tudo isso, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Ou seja, tem aquele dia que você está mais fraco. Tem aquele dia que você recebe a tentação da mulher imoral, do homem imoral, do chefe que fala para você fazer uma corrupção, para aceitar um suborno, para fazer algo errado, do colega que fala mal de alguém e convida você para participar de um processo de destruição com calúnia e difamação contra um outro colega que trabalha ali junto. Esse é o dia mau. É o dia em que você está um pouco triste, está pensando em desistir do seu casamento, porque é um dia mau. Você precisa ter a armadura de Deus para poder resistir nesse dia, o dia mau, e havendo feito tudo ficar firmes. E esse Salmo 3, voltando aqui para o Salmo de hoje, ele fala sobre isso. Ele fala no versículo 1: Senhor,
como se têm multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Versículo 2: Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Então, nós fizemos a leitura de Efésios, no capítulo 6, nos versículos 10, 11 e 12, para mostrar que, muitas vezes, os nossos adversários, os nossos inimigos, estão lutando contra nós mesmos e são as nossas tentações, são os nossos pecados. Muitas vezes, nós vamos até Deus e dizemos assim: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Senhor, como se têm multiplicado as minhas tentações. São muitas as coisas que lutam dentro de mim e que o diabo, no mundo espiritual, lança contra mim, e os príncipes das trevas que governam esse mundo vão lançando como propostas contra mim e contra a minha família e que querem me levar para o caminho da destruição. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. São muitos espíritos imundos e também são muitos pecados que lutam contra mim. Eu mesmo posso ser meu inimigo. A minha preguiça pode ser minha inimiga em relação a preparar as minhas refeições mais saudáveis, a praticar atividade física, a cuidar da minha vida espiritual e tomar mais tempo lendo a palavra para conhecer mais a respeito da vontade de Deus e tomar mais tempo para oração para conhecer mais a vontade de Deus e desperdiçar o tempo com coisas, fofocas, calúnias e mentiras que pessoas que são meus vizinhos e colegas de trabalho vêm batendo nas minhas costas, sendo agradáveis comigo, mas eles na verdade estão sendo meus adversários, porque eles estão tomando o meu tempo de conhecer mais a Deus e de ter uma vida mais produtiva para gastar o tempo com fofocas, mentiras e muitas vezes no ócio, com a preguiça, sem produtividade. Mas essa é uma forma de lermos o versículo 1. Evidentemente que aqui, quando Davi escreveu esse Salmo 3 foi escrito por Davi, ele estava sendo perseguido de fato por adversários, pessoas que se levantavam contra ele e que estavam dizendo que ele não teria salvação. Então ele diz: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Versículo 2: Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Muitos olhavam para Davi e diziam: ele está cercado pelo rei Saul. Ele está sem saída. E muitas vezes, quando nós estamos presos em algum vício, às vezes um vício de pornografia, ou de mentira, ou de calúnia, ou de difamação, ou o hábito de ficar mentindo, enganando, trapaceando, outros estão viciados em bebedice, ou no cigarro, ou em drogas. As pessoas olham para nós e dizem: não há salvação para ele em Deus. Ele pode buscar a Deus, mas não vai conseguir se libertar das drogas, da bebida, da prostituição, da pornografia, do adultério. Não vai conseguir nenhuma libertação porque essa pessoa é assim. Ela vive fofocando, ela vive mentindo, não há salvação. Essa pessoa não tem jeito. Muitas pessoas podem olhar e dizer isso para você, que não há saída, que não há salvação, que se você está cercado por inimigos, não há nada que possa ser feito. Aqui no versículo 2 tem um selá. Essa palavra selá significa pausa. E essa pausa é porque os salmos são um livro que reúne louvores. Então esses salmos aqui, eles eram cantados.
Sempre que você ler um salmo e você encontrar essa palavra selar, significa que eles cantavam até ali e ali tinha uma pausa na música. Então aqui quando eles cantavam o Salmo 3, eles cantavam o verso 1 e o 2, aqui tinha uma pausa, e aí depois eles continuavam a partir do versículo 3 e do 4. E no 4, como você vê ali, tem também uma outra pausa. Aqui nós colocamos os versículos 1 e 2 numa cor laranja, porque esses dois versículos apresentam a primeira parte do Salmo 3. É a ideia de que eu estou cercado por adversários. Podem ser adversários espirituais, podem ser os meus pecados, podem ser adversários de verdade, pessoas que estão se opondo a mim. E, nessa situação, podem existir muitas pessoas olhando para nós e dizendo que nós não vamos conseguir vencer os espíritos imundos. Mas hoje, nós sabemos que os espíritos imundos já estão debaixo dos nossos pés. Podemos declarar que, em nome de Jesus, todas as hostes espirituais da maldade, todos os príncipes das trevas, todos os espíritos, as potestades, que são os poderes do mundo espiritual, e todos os principados, que são os príncipes de demônios, que vêm contra o povo de Deus, estão derrotados pelo nome de Jesus. Podemos dar glória a Deus, porque eles estão derrotados, e basta que você busque as armaduras de Deus, como nós lemos lá em Efésios no capítulo 6. As armaduras de Deus são a oração, a leitura da palavra e a santificação, que corresponde a praticar a palavra de Deus. Não se deixar entregar. Quando você recebe uma proposta de adultério, quando você recebe uma proposta de desvio de dinheiro, quando você recebe uma proposta para caluniar ou difamar alguém. Fuja das rodas de conversa onde as pessoas estão falando mal das outras. Quando você entra nessa roda, mesmo que você não diga uma palavra, você está no terreno do inimigo. Você está participando daquela conversa. Peça licença, diga que você tem que fazer algo urgente e saia dessa roda. Muitos vão dizer da alma, da nossa alma, não há salvação para ele em Deus. Ele não vai conseguir se libertar do vício. Ele é muito fraco, os inimigos dele são mais fortes do que ele. O inimigo é mais forte do que ele. No mundo espiritual, o inimigo está derrotado pelo nome de Jesus. Se você tem inimigos físicos, eles não podem abatê-lo. Se você estiver com Deus, o Senhor fará com que eles venham por um caminho contra você, mas por 7 caminhos eles terão que fugir. Isso está em Deuteronômio capítulo 28. No versículo 7, lá está escrito. Veja aqui, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 7. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Então, quando você está com o Senhor, eles podem se reunir e ter uma proposta para derrubar você, mas eles terão que sair correndo e vão perder até o rumo e vão sair por 7 caminhos. O 7 aqui significa, o 7 significa certeza, é o número da perfeição, é o número que indica que com certeza vai acontecer assim. Então, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos, ou seja, com certeza fugirão diante de ti. E o 7 também significa que vão fugir, vão bater em retirada, perdidos, longe uns dos outros, porque quando receberem o golpe que vem da parte de Deus contra eles, em proteção à sua vida, não vão nem saber por onde sair correndo. Glória a Deus por isso. Voltando aqui para o Salmo 3, indo para a segunda parte, que está aqui em azul.
Davi fala assim: mas tu, Senhor, o mas é, apesar de falarem que não tem saída para mim, o Senhor é um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. A minha glória significa que Deus honra ele. Deus faz com que ele receba a glória da vitória, a glória de as pessoas estarem dizendo: não há salvação para ele, mas Deus dá a glória da libertação do seu vício. Ele já deu para nós a glória de podermos dizer a Satanás: saia da nossa vida em nome de Jesus. Então os espíritos imundos, eles estão derrotados, porque o Senhor é um escudo para mim, ele é um escudo para você. Como diz aqui no versículo 3: mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Ele é o nosso escudo contra Satanás, ele é o nosso escudo contra os nossos adversários físicos, quando pessoas querem se levantar contra nós. Ele é o nosso escudo também contra nós mesmos, quando nós estamos mergulhados em vícios, como nós falamos ali. Ele é o que nos protege da força para lutar contra os nossos pecados e conseguirmos sair dos vícios e sermos livres para seguirmos a Ele. Ele é a nossa glória e Ele é o que exalta a minha cabeça. Ele é o que nos exalta a cabeça, que nos faz ter poder de dizer: hoje estou livre, hoje eu sou livre. Estou livre dos ataques do diabo, estou livre dos meus adversários, estou livre das minhas tentações e dos meus pecados, porque o Senhor é o meu escudo e a minha glória. Versículo 4: com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Ou seja, eu faço uma oração no meu quarto, no secreto, eu clamo a ele e ele me escuta lá, desde o seu santo monte, lá de cima, onde ele está. Ele está tão no alto, mas ele é tão bom que ele me ouve, ele me escuta. Selá. Selá é mais uma pausa. Essa pausa, essa selá aqui, ele também tem uma função. Ele tem a função de ser uma pausa na música e também uma pausa para a reflexão do que acabamos de ler. Então aqui ele fala: Senhor, como você tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Selá. Em outras palavras, eu estou numa situação ruim. Os meus inimigos estão crescendo, estão se multiplicando. Eu estou passando por uma situação difícil e muitas pessoas estão apontando o dedo para mim dizendo: não há salvação para ele. Pausa. Essa pausa é: olha só como que está a minha vida. Olha só como que está a minha situação. Aí, depois da pausa, vem a resposta, versículo 3 e 4. Mas o Senhor é que é o meu escudo. Ele é a minha glória. Ele exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamei ao Senhor e ele me ouviu desde o seu santo monte Selá. Então, aqui nos versículos 3 e 4, é como se nós estivéssemos lendo a reação. Estavam dizendo no versículo 1 e 2: não há saída. Ah, tudo acabou. Mas o versículo 3 e 4 vem e fala: há saída sim. A saída vem do Senhor. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa glória. Ele exalta a nossa cabeça. Eu clamo a ele e ele me escuta lá do céu. Agora tem um outro selá, que é um selá que nos faz pensar: na verdade, Deus é que nos dá vitória. Aí vem o versículo 5. Se ele é o que nos dá vitória, o que acontece? Versículos 5 e 6. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. 6. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Então, se Deus é o meu escudo, como diz o versículo 3, a minha glória, ou seja, aquele que me dá alegria e me dá vitória, e o que exalta a minha cabeça, e se eu clamo a ele, ele me responde, então, como consequência, selar, ou seja, pare e pense nisso. Pare e pense que Deus está comigo. Então, versículo 5, eu posso deitar e dormir, eu posso acordar, porque o Senhor é que me sustenta. E no versículo 6, eu não preciso ter medo, ainda que sejam 10 milhares de pessoas que se ponham contra mim ao meu redor, porque, afinal,
No versículo 3, o Senhor é o meu escudo. Ele é a minha glória, ele exalta a minha cabeça. E ele é tão bom que no versículo 4, quando eu clamo a ele com a minha voz, ele me escuta, mesmo desde o seu santo monte. Então isso é motivo de ter uma pausa, um selar, uma reflexão, um pensar. Quando você está cercado por situações difíceis, de ao invés de se lamentar, pensar assim: Deus está comigo. Então eu não preciso me preocupar. E podemos concluir no versículo 7 um pedido. Mais uma vez laranja, porque a primeira parte está em laranja, que fala que eu estou sendo cercado pelos meus inimigos e muitos estão dizendo que não tem saída. Mas, agora na parte final, quando eu estiver passando por essa situação de ficar cercado pelos inimigos, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que está aqui no 7 e no 8. Eu vou fazer uma oração. Eu vou dizer assim: levanta-te, Senhor, agora, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Aqui o versículo 7, Davi relata que ele já tem experiência com Deus. Ele fala assim: lá no passado, o Senhor já feriu os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Então agora, se eu estiver passando por uma situação de estar cercado por inimigos novamente, eu vou dizer: levanta-te, Senhor, salva-me mais uma vez, porque o Senhor é o meu Deus. Pois lá no passado, o Senhor já feriu os meus inimigos nos queixos, já quebrou os dentes aos ímpios. Eu sei que o Senhor tem esse poder de fazer isso e sei que o Senhor fará novamente. Por isso eu clamo: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Ou seja, Davi mostra: a minha confiança está totalmente em Deus, porque eu sei que é Ele que me salva dos meus inimigos. Versículo 8, ele conclui: a salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção, Selá. Esse último Selá, essa última pausa é: no final de tudo, a salvação vem do Senhor. Ele tem todo o poder. Então que esteja sobre o teu povo a tua bênção. Esse último Selá é: se você estiver pensando que não tem mais saída, lembre-se, a salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Lembre-se sempre disso. Vamos agradecer a Deus, mas antes de agradecermos a Deus, quero fazer um convite a você que acompanhou essa meditação no Salmo 3 e que ainda não aceitou a Jesus. Jesus é o único Senhor que nos dá acesso a esse Deus Pai, que dá todas essas bênçãos e promessas que nós lemos aqui nesse Salmo. E você precisa crer que a morte de Jesus na cruz é que dá salvação para a sua vida. Se você quer ter esse acesso, essa comunhão com Deus, receba, aceite a Jesus. Creia que Jesus tem poder de libertar você e derrotar tudo aquilo que está sendo como tentação, como seu inimigo que impede você de chegar até Deus. Quando você aceita Jesus, Ele dá o Espírito Santo para que você consiga vencer e derrotar todo tipo e toda ordem de vícios. E se houver alguma ação maligna contra a sua vida, Ele também derruba pelo poder do nome de Jesus. Então, quando você recebe Jesus, você tem a salvação e o perdão dos pecados e a força para vencer os demônios, para vencer os seus próprios vícios, para vencer a você mesmo e para vencer se você estiver cercado por inimigos que sem causa cercam a sua vida. Então, se você quer aceitar a Jesus agora, creu no seu coração que Ele é o Filho de Deus e que derrama salvação para você, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Amém. Com essa oração você acabou de aceitar a Jesus como teu Senhor, então agora Ele é o seu líder e você deve ler a palavra e orar todos os dias, falando a respeito da sua vida com Ele. Feche a porta do seu quarto, fale com Ele, entregue a sua vida, a sua família, os seus negócios, o seu trabalho, os seus filhos
apresente a Deus e Ele te ouvirá. Segundo, você pode oferecer em oração a Deus a sua vida, pedindo que Ele lhe ajude com relação aos seus vícios, que são os seus adversários. Ele vai ajudar você a vencer, seja qual for o vício que você tiver. Ele te deu o Espírito Santo com essa oração. Segundo, você aceitou Jesus como seu Salvador. Você reconhece que tem pecados e que você precisa de salvação. E Ele morreu na cruz, e a morte dele na cruz te perdoa dos pecados e Ele dá força para que você derrote os pecados na sua vida. Segundo, você pediu para anotar o seu nome no livro da vida, que é um livro que fica lá no céu, onde estão os nomes dos que receberam Jesus, como você fez agora. E por último, você pediu para receber o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus que habita em você e que vai ajudar você a seguir a Deus até chegar ao céu. Agora você deve procurar uma igreja em que você se sinta bem, ou uma comunidade de fé, e deve buscar o discipulado para ser batizado nas águas. Quando você é mergulhado nas águas e sai dali, você deixa o velho eu e você sai para ser uma nova pessoa em Jesus, uma pessoa que recebe as bênçãos de Deus na sua vida. E quando você já é batizado, você pode participar da comunhão da ceia, quando a igreja se reúne e eles pegam um pão, partem em pedaços que representam o corpo de Cristo. Quando você come uma partícula, um pedaço daquele pão, você lembra que Jesus deu o corpo dele, a vida dele, para que você fosse salvo, e você vai beber o cálice que tem o suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus, que purifica de todo pecado. Fazendo isso, siga a Deus, lendo a palavra, orando e crescendo na comunidade com os irmãos até a eternidade, quando nos veremos lá no céu para a glória de Deus. Vamos agradecer por essa meditação. Senhor, te agradecemos pela leitura do Salmo 3 e te agradecemos porque o Senhor nos deu vitória sobre todos os espíritos imundos, porque o Senhor garante vitória sobre os nossos pecados e porque o Senhor garante vitória se levantam pessoas que servem como nossos adversários sem causa e sem motivo. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa glória, o Senhor é o que exalta a nossa cabeça. É aquele que nos ouve em todo o tempo e por isso nós podemos dormir e descansar em paz. Não há razão para ficarmos preocupados com crises econômicas ou financeiras ou com qualquer outro tipo de problema, porque o Senhor é aquele que nos guarda, aquele que nos cuida e aquele que derrama sobre nós, sobre o teu povo, a tua bênção. Como nós lemos, levanta-te, Senhor, agora e derrama salvação para todos nós. Sejam quais forem os problemas que os teus filhos e as tuas filhas estiverem passando, agora visita cada um, cada uma, derramando a tua proteção. E que se cumpra a tua palavra que nos diz, que nós tenhamos essa confiança. A salvação, a nossa salvação, seja qualquer que sejam os nossos inimigos, vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Selá. Amém.